Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser fantástico. Vamos dar continuidade à nossa série de grandes parcerias da Bíblia. Nós já fizemos aqui Davi e Jonatas, já fizemos Elias e Eliseu, Ruth e Noemi. O pastor Silas até falou, Chitãozinho Chororó aqui, só que acho que não está na Bíblia não. O pastor Rivelino também falou de Raumar e Bebeto, também não lembro disso estar na Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Arão e o seu irmão Moisés. Quem eram os dois, como era o relacionamento deles. Vai ser muito interessante porque a gente lembra muito de Moisés. Se eu perguntar quem foi Arão, você lembra do que Arão fez, quais são os seus feitos? Mas é muito interessante porque se a gente for entender quem era Arão, a sua idade, às vezes a gente pode até pensar, era ele que deveria estar no local ou no lugar de Moisés, mas Deus escolheu Moisés para fazer grandes coisas e nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento deles dois e como o povo enxergava também eles dois. Para falar um pouco sobre essa nossa série de parcerias entre Arão e Moisés, eu recebo ele que é pastor da igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Níger Martins. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, é um prazer estar aqui com todo mundo, papai do céu abençoe, e falar sobre relacionamentos, falar sobre dois irmãos e assim, com todas as nuances de um relacionamento mesmo, né? Afeto, carinho, traição, uma série de coisas. Então acho que dá pra gente desenvolver muita coisa boa aí e aprender muito sobre relacionamentos no sentido geral, partindo desses dois irmãos. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, também advogado e professor do seminário de teologia CETEG, pastor Rivelino Márcio, que falou, André, eu não gostaria de ter um irmão igual a Arão antes de começar o programa. Verdade. Não foi só fora das câmeras? Não, verdade. Achei ele... Mas é parceria sim, tem seu lado bom, seu lado ruim, como ministério também. Quantos amigos a gente também tem no ministério que também tem suas crises? Mas eu queria mandar um abraço lá pro Acre, André. Pode mandar. Aquele abraço pro Acre, Deus abençoe lá meus amigos do Acre, os pastores. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E eu estou me sentindo aqui, Arão, e Moisés aqui, eu vim para assistir aqui hoje, para aprender. Bem-vindo ao Antenados, também recebe ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Galo Branco, ele é jornalista, publicitário, professor de teologia, pastor Martim Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom estar aqui com vocês, com os meus companheiros, rever um grande companheiro, pastor Níger. Fizemos muitos debates juntos numa emissora de rádio e falar um pouquinho sobre este assunto. Eu acho que o que a gente tem que ver, principalmente nessa questão de relacionamento, são os temperamentos que se completam. Na verdade, o Moisés é alguém muito preparado por Deus, tem um temperamento fortíssimo de liderança, e nós temos um outro que a gente também não pode jogar tanta pedra nele, porque ele foi colocado de carona. É um dos primeiros casos de alguém envolver parente, né, num cargo, é esse aí. A gente vai tocar nisso a no gente programa. Depois encontra uma outra situação na Bíblia, mas o que eu vejo é o seguinte, Arão é até desculpável, porque Arão foi envolvido nisso. Moisés envolve Arão em toda aquela situação. O Arão era um camarada que estaria tomando conta das galinhas dele, muito bem, obrigado, se Moisés não tivesse colocado. Por isso, você não vê uma cobrança tão severa por parte do próprio Moisés em relação a ele. E tem uma frase que Deus fala fantástico. Arão nunca foi boca de Deus, Arão foi boca de Moisés. Eita Jesus! Olha, também para participar do debate de hoje, recebeu ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, do Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor Antenados. Obrigado, André. Prazer estar junto aqui aos pastores, debatedores, essa mesa seleta. E tenho certeza que essa tarde vai ser assim, esclarecedora acerca dessa parceria tão antagônica, né, de Moisés e Arão. Que possamos contribuir um pouquinho. Se não puder contribuir, pelo menos eu vou aprender, com certeza. Eu já estou aprendendo aqui desde o início. Bem-vindo, pastor. Olha, você pode participar conosco durante todo o programa. Nós vamos colocar na sua tela o contato para você interagir no Antenados na Geral. Deixa eu lembrar também que nós abrimos agora, fora a página do Facebook da Rede Boas Novas, que já está bombando, nós fizemos agora as páginas de Facebook de cada programa. Então, entre na internet, no Facebook, e vá lá, www.facebook.com/Antenados na Geral. Nós vamos postar as fotos, os vídeos e até material e conteúdo inédito do que acontece aqui no programa. No futuro nós vamos até filmar um pouco dos intervalos comerciais, que é quando o negócio pega fogo. Quando, olha, a gente volta já, o negócio pega fogo no estúdio, a gente vai começar a mostrar pela nossa página do Facebook. Você pode ir lá, dar like e acompanhar tudo que nós fazemos aqui no Antenados na Geral. Pastor, se isso fosse um filme, Moisés é o ator principal, Arão é um coadjuvante. Arão não é tão lembrado nos dias de hoje, até nos filmes, às vezes, quando nós vemos Moisés vai falar com o faraó, a gente nem vê Arão, mas quando você pega a Bíblia
e pessoas interpretam assim, entendem que quem era o interlocutor entre Moisés e Faraó era Arão, porque Moisés tinha talvez problemas aí, era gago ou de dicção. Então ele era muito presente em tudo que acontecia, embora fosse envolvido, como talvez falou o pastor Martinho aqui. André, ele não queria, mas foi envolvido, mas ele era uma pessoa muito presente. Por exemplo, umas coisas que até muito crente não sabe, quando Deus falou o seguinte, que foi transformar a água em sangue, ele falou assim: Moisés, diga para Arão tocar a vara dele. Então muitas pessoas imaginam que foi Moisés que chegou e transformou. Arão tocou a sua vara, claro, a mando de Moisés. Na autoridade. Na autoridade de Moisés. Então ele era um servo, foi chamado um pouco para ser servo. Muitas pessoas entendem, estudiosos até ainda de correntes muito judaicas, falam que ele era tão amado pelo povo hebreu quanto Moisés. Tanto que alguns dizem que quando Arão morreu, o pranto que durou durante 30 dias foi bem mais alto e longo do que para a morte de Moisés, pelo tipo de temperamento diferencial que eles tinham. O interessante é que Arão era uma pessoa muito atuante em tudo que Deus fez para libertar o povo do cativeiro do Egito. Mas nós não vemos muito eles hoje no filme, nas pregações. Pelo contrário, quando eu falo de Arão é porque ele vacilou e bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Ele é muito injustiçado, pastor Martinho. Não, e deixa eu te ajudar um pouquinho na questão do pranto. Ele merece apanhar. Não, ele merece apanhar um pouquinho. Merece apanhar e vai apanhar um pouquinho hoje aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Existem pessoas que nós colocamos em determinadas funções por parentesco, por confiança. Esta semana, eu conversando com o meu vice-presidente, a gente está tendo um problema numa congregação e a gente tem um obreiro lá que ele ficou marcado por causa de alguma coisa do passado. De repente, no meio de uma conversa, meia-noite, a gente desesperado, quem a gente vai colocar na congregação? O pastor atual está dando um problema, de repente Deus fala no meu coração assim: quem pregou hoje? Aí, quem tinha pregado tinha sido aquele obreiro e que ficou marcado por causa do temperamento dele. Ele era um pouco covarde nas atitudes, mas Deus veio trabalhando. Eu falei para o meu co-pastor e disse assim: nós estamos desprezando quem Deus está mostrando para a gente. Agora, eu vejo alguma questão. Eu disse a você que vou explicar a questão da lágrima do povo 30 dias por Arão e por Moisés. Porque, na verdade, o corpo não é achado. O legista, quem declara Moisés morto é Deus. O povo fica parado um bom tempo, Deus chama Josué e é Deus que declara. Deus, aliás, há uma choradeira, e aí o povo continua naquela choradeira e na apreensão por achar o corpo. Aí Deus chama Josué e diz assim: Moisés, meu servo, é morto. O legista é Deus. Deus diz assim: dá para encerrar a conta? Vamos continuar a caminhar? E aí, esse é o processo da choradeira. Eu não acredito nessa tese, como você falou, nessa corrente teológica do amor por Arão. Arão é um homem imposto. Arão é imposto ao povo. Tanto é que quando Deus fala para Moisés do alarido, do povo, que Deus não faz nenhuma referência a Arão. Arão é simplesmente, me desculpe a expressão, um peso morto. Deus coloca a responsabilidade nas costas de Moisés, porque Moisés colocou Arão. Agora, também não concordo com a teoria de que ele era gago. Pesado em língua é o camarada que não sabe falar, é o temperamento difícil, é o camarada que não tem diplomacia, ok? Em nenhuma parte, isso aí a gente discute, essa história, quem criou essa história? O imperador, o rei tem que falar direito. É alguém que ele era grosso, o jeito dele, o modo dele falar, a forma dele falar. Então não tem pesado de língua. De mesmo modo, Arão participa sendo interlocutor, mas o Arão só fala só o que cola, o que sopra. Arão não tem decisão própria. Quando Arão se desculpa com Moisés do bezerro, ele diz exatamente isso. Ele fala: o povo pressionou ele e ele não aguentou a pressão. Então ele é alguém que está ocupando um lugar muito mais porque foi imposto a ele isso. Então eu disse que a gente tem que desculpar, vamos bater, mas temos que desculpar, porque ele tem um temperamento completamente diferente para quem tem que ser líder. O líder precisa ter o temperamento de líder. Não adianta você ficar impondo alguém. Existem hoje as escolas de líder. Por exemplo, você hoje encontra na escola de líder alguém que alguém conseguiu mandar para lá, bancar, custear, e tem um monte de gente que nasceu líder e que não teve a condição, e que você vê que abre um trabalho, às vezes ele é muito melhor do que o catedrático, do que o diplomado. Eu passei por N escolas de liderança. Na minha visão, eu entendo que o líder, ele nasce líder, ele se aperfeiçoa, igual jogador de futebol. Ninguém aprende a jogar bola. O cara nasce com dom. A escolinha é para você descobrir
Não, ele vai, é ele, inscrição. vai, ele vai aprender tática, ele vai aprender posicionamento, ele A vai aprender parceria Bebeto e técnica. Romário é o próximo treinado, né, agora? Porque olha só, quem seria o sucessor quando Moisés morreu? Deveria ser Arão, já que Arão era aquele que estava mais junto a ele, conhecia os trâmites, conhecia toda a política que envolvia. O Amado esqueceu de um detalhe, porque o Arão morreu antes. Então, nesse caso, não não, poderia. perdão, que eu acabei me equivocando nesse contexto aí. Mas assim, Josué, vou falar um pouquinho de Josué. Josué, ele era um capitão, ele era um guerreiro, né? Ele era alguém que não tinha a característica de liderança, porque era alguém que só brigava. Mas Deus chamou Josué, foi aquilo que o pastor falou, e falou: meu servo Moisés é morto, e você agora vai liderar esse povo. Então Deus prepara Josué para uma liderança diferente, não só para guerrear, mas para administrar, né? E aí Arão, no caso, ele não tinha a característica de ser um líder, ele tinha a característica de alguém que iria auxiliar Moisés, mesmo que Moisés, Arão morresse depois de Moisés, ele não seria o líder. Eu ia chegar a isso. Se fosse o contrário, se Arão fosse morrer depois de Moisés, não era o natural que Arão fosse o sucessor? Ia ser Josué, tudo indica que seria Josué. É bem mais jovem e tem todo um processo de tratamento. E estava sendo preparado. Agora sim, quando é que Arão entra na história? Arão entra na história, o Papai do Céu fala se manifesta para Moisés, e aí Moisés começa a relutar. E aí, olha só, mas eu sei que Arão, ser pesado de língua, mas Arão vai falar por você. Quando Moisés vai até Arão, o Papai do Céu também já falou a Arão. Porque entenda, porque senão também, ó, da onde, vem cá, o cara surgiu do nada aqui agora dizendo, é isso que eu queria pensar, como na liderança é fundamental entender as funções e como são complementares, e o que eu acho mais bonito exatamente do relacionamento entre eles, viver é relacionar-se, e se eu não sei me relacionar, eu não vou conseguir nunca ser um grande líder. Há um livro muito antigo, de mais de 20 anos, mas que é sucesso até hoje, que é de Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. O que está provado hoje por A mais B? Que você pode ter uma inteligência aritmética, matemática, maravilhosa, mas se você não souber se relacionar, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. E esse relacionamento entre eles é muito interessante disso, né? Pega aqui, Moisés passa os primeiros 40 anos aonde? No Egito. Não está lá vivendo as agruras da escravidão. Arão está. Depois dos próximos 40 anos, de 40 a 80, Moisés está onde? Está lá no fim do mundo. De repente ele aparece. E agora sou eu que vou libertar o povo. Calma aí. Foi pro deserto, né? Mas calma aí. Mas por que você? E o irmão, que ainda é irmão mais velho, hoje pode não ter muito significado pra gente. Mas vamos pensar naquele momento. Ele era o irmão mais velho. Mas por que você... Né? Por que você e não eu? E ele aceita. Claro que Papai do Céu falou, o coração dele vai até Moisés, né? Mas ele se submete. E você vai ver que ele vai se submeter o tempo todo. Vai ter um momento da rebelião? Vai ter um momento da rebelião. Mas isso também é legal, porque eles vão superar e vão continuar juntos. Porque relacionamento é assim. E a rebelião também é inflada pela irmã mais velha. Muito, Na verdade, só fazendo um parênteses aqui, a mais velha, a primogênita é Miriam. Ele o Arão é o segundo. Não é? Então ele já não tem essa questão da bênção da primogenitura. Porque, embora não considerasse, embora não considerasse, não era considerado, mas quem abre a madre. Mas tem aquela questão lá de quem abrisse a madre. Então... Vamos para um rápido intervalo para a gente continuar o nosso raciocínio. Eu vou querer partir do próximo bloco, pegar um pouco o que o pastor Níger falou, fazer uma aplicação para os dias de hoje, porque nós entendemos que, e foi bem colocado aqui, Arão caiu de paraquedas, Moisés apareceu do nada e chamou Arão, porque é família, porque, né? Eu quero falar um pouco sobre família no ministério. Hoje é muito mal visto no Brasil qualquer pastor ou líder que toma o seu filho, ou um primo, ou um irmão, ou alguém muito próximo. Mesmo que ele tenha ministério, né? Por mais que ele tenha ministério, porque nepotismo, porque família. Por que existe essa barreira tão grande? Será que os exemplos errados foram tantos que meio que deletou ou a gente não entende mais que às vezes um irmão de um pastor, que um filho de pastor, que a mulher de um pastor pode ser um grande sucessor, um grande líder ao lado ou junto do ministério pastoral? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados, volta já já.